Agradecemos a Ti, Deus Pai Santo, por tudo que o Senhor fez por nós. Ouvimos muitos conselhos desde o princípio do culto. Abençoa-nos neste momento e deixa para nos falar pela Tua glória, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthiens 10, 1 de Coríntios capítulo 10, verset 1. verso 1. Autant à fin. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos passaram pelo mar. Boko vanda. Podemos sentar? Zamba pambra kotanga elubana ye. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Frère, on continue. Continuamos. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que pereceram no deserto. Continue, frère. E estas coisas nos foram feitas como figura, para que não cobicemos as más coisas como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para divertir. E não nos prostituemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Continue. Eles, e não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobreveio como exemplo para nós, e como estão escritas para aviso nosso, para quem já nos é chegado os fins dos séculos. Por isso, aquele, pois, que cuida estar em pé, que possa velar de modo que não caia. Amen. Amém. Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Tobandaki litera biso. E começamos com a nossa pregação. Penzamba zo conduire biso kaka. E Deus continua a nos conduzir. Que to koba na yango. Que continuemos com essa pregação. Amen. Amém. Exantoma Paul. É o apóstolo Paulo, O azalaki pengo sakoli. que também era profeta Nde azali koteya biso. e que nos prega. Na 1 Corinthiens 10. É o de Coríntios 10. Davi que batebele bona ina bila lecture. Eu sei que muitos daqui não acompanharam a leitura. Na tiki flata na tina verset 12. Deixaram que o irmão lesse sozinho até o versículo 12. Nata la soki bozo accompagner. Para ver se vocês estão mesmo acompanhando. Mais j'ai remarqué Mas eu notei yoke lo que côté. vocês não apanharam nada. Frère, Irmãos, 1 Corinthiens 10 c'est le Bible. diz assim o de Coríntios 10. Frère, Irmãos, je ne veux pas que vous soyez des ignorants. eu não quero que sejam ignorantes Pour nos pères, para os nossos et pais nos mères, e nossas mães oyo balekaki na se ya niwe. que passaram através da nuvem. Biso pe na tongo lelo. Nós também nesta manhã Nous on appelle bino. estamos a vos lembrar, Que frère, irmãos, sœurs, irmãs, bon ignorer eu que ignorei le message du temps de la a fin mensagem do tempo do fim a été confirmé foi par confirmada la colonne de feu pela coluna de et fogo la colonne de e a nuée. nuvem da glória. Zala awa frère. Esteja aqui, irmão. Zala awa frère. Esteja aqui, irmão. Kotambwisa makanisi libanda Não te. coloque teu pensamento fora. Peut-être c'est la dernière fois. Talvez é a última vez Ozoka message. que você pode ouvir a mensagem. La vie ne nous appartient pas. A vida não nos pertence. C'est Dieu qui détermine. Deus é quem determina. La vie A vida et la mort e a morte se trouvent entre les mains de Dieu. estão nas mãos de Deus. Nzamba lobi, hein? Deus disse Ozalaka de ignorante. não sermos ignorantes. Donc faut mi tunaka. Você deve se Ndenge perguntar ni ba frère na biso. como é que os nossos irmãos, Oya kala kala. os nossos irmãos antigos, Nzamba boma bango. Deus matou eles. Bango nyonso bazali bati na nzela Moïse. Todos foram batizados por Moisés Na niwe. na nuvem Pe bakota na mer. e entraram no mar.
biso no tozwi baptême Nós fomos nous batizados. croyons le message Queremos a mensagem. naoki awa batunaki Ouvi aqui perguntaram nani ayembaka liboso quem veio pela primeira vez. moto amonani te Não há ninguém que veio pela primeira tous ce vez. sont des anciens Todos aqui são anciãos. mais ozoya église sans bible Mas vem na igreja sem Bíblia. oza voyou spirituel Você é um covarde espiritual. un homme qui va à l'église Um homem que vai à igreja sans bible sem mais Bíblia, ayebi kotanga mas que sabe ler. aza voyou Ele spirituel é um covarde espiritual. c'est comme un voyou le matin É como um covarde de manhã akende classe que vai na escola ayebi te bakaye eza e wapi não sabe onde é que estão os cadernos, bike eza wapi onde é que está a lapiseira. akende na école Ele vai à escola. voyou És um covarde. donc mpo na yo Quer dizer, para oza você, você mosika está longe ya makambo ya nzambe das coisas de Deus. parce que s'il y a un livre Porque se é um que vous livro devez aimer que devem amar, le premier livre O primeiro livro. oyo okobosana te você não pode esquecer eza wapi onde é que está. c'est la É bible a Bíblia. pas la géographie E não a geografia. pas la mathématique E nem sequer a matemática. pas la science E nem sequer a ciência. parce que les cieux et la terre Os passeront céus e a terra passarão. mais la parole de Dieu Mas a palavra de Deus ne passera jamais jamais passará. Matthieu 24 35 Mateus 24, 35. et quand le monde passera E quando o mundo et passar, quand la terre e quando a passera terra et quand passar, le ciel e passera quando os céus passarem, où seront vos livres onde estarão os vossos livros? où seront Onde estarão vos diplômes os vossos diplomas? ils ont tous mangé le même aliment spirituel Não comeram todo o mesmo alimento espiritual. cela veut dire Quer ils dizer ont écouté que ouviram le même message a mesma mensagem, la même a prédication mesma pregação. un seul prophète Um só profeta appelé Moïse chamado Moisés. et aujourd'hui E hoje, un seul prophète um só profeta appelé Branham chamado Branham. mais ce matin Mas essa manhã, mutu na mutu église na ye cada um com sua igreja. un seul prophète Um só profeta, un seul message uma só mensagem, un seul Matthieu 24 um 45 só Mateus 24, une 45, seule Bible uma só un Bíblia, seul Saint-Esprit um só Espírito une Santo, seule vérité uma só un verdade, seul ciel um só un céu seul baptême e um só un batismo, seul Saint-Esprit um só Espírito une Santo, seule nouvelle naissance um só novo nascimento une seule colonne de feu e uma coluna de une fogo, seule colonne de nuée uma única nuvem da glória. beaucoup d'églises dans la ville Muitas igrejas na cidade. zala na yele confrère Esteja sábio, irmão. zala na yele Seja sábio. Dieu Deus, n'est pas divisé Deus não é dividido. et il ne sera jamais E divisé nunca será dividido. et puis Dieu E também Deus n'a jamais été en retard nunca foi atrasado. il est toujours à l'avant Ele está sempre a tempo. ils ont mis le même brevet spirituel Primeiro, bebida espiritual. quand ils vivaient à un rocher Porque bebiam de uma rocha. le rocher de ce matin A rocha desta manhã ce n'est pas le pasteur não é o pastor. ce n'est pas le prédicateur Não é o pregador. vous buvez Vocês bebem au rocher a rocha appelé Jésus chamada Jesus. la A parole palavra faite chair feita carne. la A parole palavra, de l'air a palavra da le hora. A message mensagem biblique bíblica du temps de la do fin último tempo. c'est ça le message Essa aqui é a mensagem. notre nourriture O nosso alimento. la nourriture des aigles O alimento das águias. il y a des gens qui viennent ici Há pessoas que vêm aqui, ayoki liloba ouvem a palavra, aza satisfait não te está satisfeito. aza na posa mona Ele quer ver babanda kobikula bandoko que comecem a profetizar os babanda kobikula feiticeiros, bamiyibi sabe, os ladrões. babanda koloba Que comecem a falar maladi na yo a tua doença, maria a mtachaka Maria quem colocou. yo maria Essa Maria, antoine mtachaka Antônia quem colocou isso. église tokendaki Sim, lelo hoje somos a Essa é igreja, aleluia. ele mesmo tem poder. soki bayebi so ke ngai Se te disserem que natiaka malade eu te coloquei a doença, okosepelana na lisusu será que você vai gostar mais de mim? okomibisa ngai Você vai me perdoar? okolinga ngai Você vai me amar? dieu est amour Deus é amor. frère telema Irmão, levanta-te. oye awa Você veio aqui, outi na wish você saiu do Iji, outi na você mbandaka saiu de Mbandaka, outi na lubangu você saiu de Lubango. problème na yo Teu problema, malade eza a nango doença que você tem, pauvreté eza a nango doença que você tem, eza josue o pobre irmão Josué. okolinga so josue Vai continuar amando o irmão Josué? ce ne sont pas des églises Não são as igrejas, ce sont des mas são as dénominations denominações. ce sont des São loges lojas, eza na boutique são cantinas, Cantinas. são cantinas. suka na nyonso E, fim de tudo, bapesi yo prix te dá um preço.
Isso ah, Nós aqui eu sou que na Bíblia. paramos nos dízimos, Isso é na Bíblia. e que está na Bíblia. Eu sou que na oferta. Paramos nas ofertas, Isso é na que Bíblia. está na Eu sou que Bíblia. na contribuição. Paramos na contribuição. Tout ce que nous faisons Tudo ici, que nós fazemos aqui c'est la Bible. é a Et Bíblia. on verra la fin. E veremos no fim Qui aura raison. quem tem a razão. Voilà dans l'église. Não segue as Autre igrejas. église, Ou voilà. não, aquela Et igreja. mon accord. Vê. Donc, nous, le pasteur, voilà. Esse aquele pastor, Avec le Saint-Esprit. ele é maior do que o Espírito Santo. Mais si tu as le Saint-Esprit, Mas se tens o Espírito Santo, au commun, non, também verás. Dieu te révélera des choses. Deus te revelará coisas. Nengenga Izam Como é o Deus m'a me révélé revelou cette église. esta igreja. Naquela ngangate, Eu não fui num quimbandeiro. pas un pasteur. E nem sequer num pastor. Attention, Atenção, dans l'église, com as igrejas, ils ont dit qu'on a dit non. talvez profetizar. Oko ina bato. Vão odiar as pessoas. Oko kim E église. vão fugir à igreja. Oko na nzamba E verão zate. que não há Deus aqui. Dieu Deus est Dieu de sa é parole. Deus da sua palavra. Restez dans la parole. Fique na palavra. Soyez patients. Seja paciente. Priez beaucoup. Ore muito. Notre Dieu, Nosso Deus c'est un Dieu é um vivant. Deus vivo. Même William Branham, Mesmo William Branham, dans son micro, quando profetizava, 32 000 personnes. 32 mil pessoas. Nalo bien. Eu disse 32 000. 32 mil. Dans le programme, à son micro, Quando Branham profetizava, en Afrique du Sud, na África do Sul, na Inde, na Índia, l'église est pleine. igreja cheia. Quand on est comme en 1960, Quando chegou em 1960, 62, aliás, Zambabissie, Deus lhe disse on voyageait le que sous-souté. você não viajará mais. Maintenant, Agora, c'est le temps agora é o tempo, de pécher. é o tempo de pescar, Les gros poissons. de pescar os grandes Aleluia. peixes. Amém. Maintenant, Agora, c'est le temps de chercher é o tempo de procurar mon épouse. a minha esposa. Beaucoup d'appelés, Muitos chamados, Bedeli. poucos eleitos. ma camarade M. Branham, Todos os amigos de Branham Bakini. haviam lhe abandonado. Frère Branham, Irmão Branham amani koluka na église. procurava na Nani igreja. tozalaka na Quem ye estava conosco na l'an 33 no ano 33, ntango ange akitaka no anjo desceu, na rio no oyo. rio Oio. Nani? Quem? Quem estava lá? Famille obetelemi. Uma família levantou aí. Tikalika famille moko. Ficou apenas uma família. Frère, Irmão, lelo tokotu. hoje podemos perguntar: Nani tozalaka le awa. quem estava aqui conosco Na 95. em 95? Peut-être ancien ye moko. Talvez o ancião. Bakewa. Onde é que eles foram os outros? Yesu azongi. Será que Jesus já voltou? Attention Atenção avec les églises. com as igrejas. Bien mes frères, Amados irmãos, eza na sere moko. há uma irmã Atulaki frère Branham. que perguntou de novo Soki na para posa, Se você- na pessoa référence, quer que eu te dê a referência? tanto tokobima tu na ngai. Quando sair, me pergunta. Nakoluka na kopesa yo. Eu vou procurar e depois te dar. Sere atuni frère A Branham. irmã perguntou, irmão Branham. Frère Branham, Irmão Branham, est-ce que, será que toke na église ligne, será que vamos a qual igreja? tovandaka mosika, Nós vivemos longe. kuna na zangu, Lá nos kuna na viande, ou lá em toke na Viana. église ligne. Que igreja nós iremos? Bon, olobi, Porque você l'église disse catholique, que a igreja c'est la católica magie. é a magia. Protestant, Protestantes ce sont des filles são de filhas l'église catholique. da igreja católica. Tiko awa, Agora aqui eza mosika. é distante. Vraiment lobi, Branham me disse, sœur, irmã ou bien frère, ou irmão, na yebi te soka zanani. eu não sei quem ele é. C'est pour vous dire que Branham n'était pas Dieu. Não, para vous dizer que Branham não era Deus. Poisson est battu, Porque ele não sabia soka za sœur, se era irmã soka za frère. ou se era Et vous irmão. dire Branham répond, Então Branham me responde, alobi boye, disse assim, sœur na ngai, disse minha irmã, Frère Branham. ou meu irmão, nga Branham, eu Branham, nakona kiso église. eu não posso te mostrar uma igreja. Alléluia. Amém. Nga Branham, Eu Branham, nakona kiso église. não posso te mostrar uma Il y igreja. a un conseil, Se há um je conselho vais te que donner, eu possa te dar, cherchez d'abord procure le primeiro baptême o du batismo do Saint-Esprit, Espírito et Santo. le Saint-Esprit O Espírito vous Santo conduira te conduzirá dans toute la em vérité. toda a verdade. Motuna, A pergunta, quel est ce Saint-Esprit? qual é esse Espírito Santo S'il est là, que até hoje et là, qui s'arrête de place pour le Saint-Esprit. não te mostra onde possas comer a Santa Ceia?
Quel est ce Saint-Esprit Qual é esse Espírito qui est en Santo? vous? Está em você. Oh, école Action de vraie Ele église, não pode te mostrar a verdadeira igreja. vrai serviteur. Verdadeiros servos, Tantôt awa, talvez aqui, tantôt kuna. talvez lá. Tantôt na oyo, Talvez com esse, tantôt na oyo. talvez com aquele. Ngapela pessoa conseil à ton malheur. Dar um conselho nesta manhã. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Procure primeiro o Espírito Santo. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est comme calicité. não é uma imaginação. Le O Saint-Esprit Espírito Santo a ses fruits. tem seus frutos. Vous regardez la sœur, Você olha vous irmão, regardez la chorale, você olha vous regardez le frère. você olha o irmão On notait e você nota mesmo quelque chose alguma coisa et ça la sert. está nessa irmã. Comment les anciens dans le message? Como é que os anciãos na mensagem Jusqu'aujourd'hui, até hoje aux ans l'église assiste. não tem uma igreja certa? Biso kutua, Nós até viemos do Congo, baptisé au Congo. batizados no Congo. Donc on a Zaire. Quer dizer, eu sou um zairense. Zaire. Um zairense. J'ai crié au Congo, Eu criei no Congo, je suis baptisé au Congo. fui batizado também no Congo. Quand on a Zoé Awa, Quando eu vim aqui, là la droite au tambola, eu tinha direito de andar, on a eu la vérité. para que conhecesse a Eu verdade. não. E agora você, Nous sommes baptisés en você que Angola. foi batizado aqui em Angola, Église Nizaba la qual Kisayo. igreja Deus te mostrou? Lelo Awa, Aqui, Lobi, Kuna, amanhã no outro sítio. aux Corinthiens. Você é um coríntio, Sans position. sem posição, és um nômada. Voilà. Or, ces choses. Enquanto que essas coisas, Non. Verset 5. verso 5, Mais la plupart d'entre eux mas a maioria dentre eles ne furent point agréables à Dieu, não foi agradável a Deus, puisqu'ils périrent pelo que pereceram dans le désert. no deserto. Au cause de la vivant, Você pode estar vivo, mais tu es déjà mort. mas já és um morto. Frère, Irmão, aux ans l'église, estás aqui na igreja, baptisé dans le message, batizado na mensagem, Tozonia Sainte-Sainte, estamos a cear juntos, yo e yete. você não vem. Mais je le connais en Israël. Mas é como em Israel, Parce que ça voyage, preparavam a viagem probablement, para saírem 2 millions de personnes. 2 milhões de pessoas. Frère, Irmão, 2 millions de personnes. 2 milhões de pessoas. Bien-aimés, Amados, 2 millions. eram 2 milhões. 2 millions de personnes. 2 milhões de pessoas. Kamakongo, 100 E personnes. Camacongo, 100 pessoas. Nas 100 personnes, Nessas 100 pessoas Bozo Swan, estão a discutir. ma ennemi, Tem inimigo, ma critique, tem Masu crítica. Malia Sainte-Sainte, Outros não comem a Santa Masu Ceia. Magolia, Outros comerão. Masu Maria Stella Koyate, Outros no dia X não aparecerá. jour à semaine Koyate, Dia de semana não vai il est aparecer. pour la prière, Até o dia da oração, Na Goiás. ele não aparece. 100 personnes. 100 pessoas. Donc, 2 millions moins 100, Quer dizer, 2 milhões menos 100, 2 millions, 2 milhões. 900, É igual. combien? É igual. 1 milhão e 990. Ok, 1 million 990, 1 milhão e 990. 1 million 1 milhão 990, e 990 Yabato, de pessoas. selon yo, Segundo você, 1 million 1 milhão e 990, 990 Yabato, de pessoas. qu'on soit les arrêtés, É que lá não houve também discussões? et dans mon tour É uma pergunta. quel homme tourne en date, Vai perguntar-te em Il y a casa. 1 million 900. Nessas 1 milhão e il y a qui 900. n'y pas mort, O meu um só pão. Bamonio, celui pas mort, Todos eles um só pão. Bamonio, soit meli Quer vin, dizer, beberam vinho. Bamonio, mais la 20, Naquele tempo até não bebiam vinho. Bazolia Sainte-Sainte, Mas eles comiam a Santa Ceia. l'agneau pascal, O cordeiro pascal. Namaticha Mololo, E também ervas amargas. 1990 personnes. 1 milhão e 990 pessoas. Non, 1 million. É 1 milhão. 1 million 1 milhão 990. e 990. Não. Hein? Também não. 1 million 990. Também não. Bon, comment on est 1 million. 1 milhão. En mathématicien, hein? Matemáticos 1. Ok. Depois vamos. 9. 2 zeros. Non, 1 million 990. Ah, 1 milhão e 990. Voilà. Hein? Sim. 0. 0. Mais 0. E mais Zero? 0. Sim. Vírgula 2 0. And Daila. Vírgula 2 zeros. Vírgula 2 zeros.
Vírgula aqui. Sim, vírgula. Deu certo. Sim, tá certo. Tá certo. Ah, mas matematicien. Matemáticos. Hein? Zé lá, 2 milhões a 6. 2 milhões moins 9. 2 milhões Dois milhões. moins 9 moins 100. 2 milhões menos 100. Exato, 1 milhão. É 1 milhão 900. e 900. E 90. Não, em 90 10. 1 milhão 900. Sim, exatamente. C'est ça. 1 milhão 900. Sim, tá certo. Voilà. Correto. Au monde n'est de chauffer la mathématique. Então, como é que aquecemos na matemática? Hein? 1 milhão 900 à 1 moi. milhão e 900, aí tem. 1 milhão 900 de 1 frères. milhão e 900 de irmãos. Bango nyonso. Todos eles Valait 700. comeram a Santa Ceia. Bango nyonso. Todos eles Valait agneau pascal. comeram o Cordeiro Pascal. Bango nyonso. Todos eles, Va se pardonner. eles se perdoaram. Bango nyonso. Todos eles Babosani mabe ya casa. esqueceram o mal que passou. Bango nyonso. Todos eles Va contre l'exode. entraram no Êxodo. Siko toza 100. Agora somos 100 Tozo ko koyoka na te. e não conseguimos nos entender. C'est grave. Isso é grave. C'est grave frère. Isso é grave, Ozo irmão. ko na jura ko ya 15. Você escolhe um dia para vir no culto. Chrétien du message. Um cristão da mensagem. Jamais comme mamuto hao. Você nunca levará alguém aqui. Akotuna yo. Ele vai te perguntar: Okimi lelo. você foge hoje? Un frère. Um irmão, Une sœur. uma irmã On a la même mamuto hao que nunca te. levou ninguém aqui. Oza stérile. Você é um estéril. Oza faux frère. Você é um falso irmão. Fausse É sœur. uma falsa Nano irmã. botamite. Ainda não foste Tu nascido. n'as pas le Você Saint-Esprit. não tem Espírito Parce Santo. que le Saint-Esprit O Espírito Santo se contamine. e contamina-se. La A parole palavra, se a contamine. palavra Si contamina-se. tu as Christ, Se você creu, ce qu'on se ima, você creu 10 ans, há 10 anos aqui, 5 ans, ou há 5 anos aqui, nani andima lokola yo. mas quem creu então como você? La question. É uma pergunta. Qui a cru comme toi? Quem creu como você? Au même moment, la message. Você já levou quem na mensagem? Au même moment, la message. Você levou quem na mensagem? Mais on a la posa. Mas você quer On dit ça va te la message. fazer sair pessoas da mensagem. Mais au même moment, rien. Mas você não trouxe ninguém aqui. Ces choses, Essas coisas la Congo est comme les Israélites. acontecem aos israelitas Pobiso. para que nós, Dans la tango asuka. esse no último tempo, On va posa ma que bête. não tivéssemos maus desejos Ne devenez pas idolâtres. e não se tornem idólatras. Koyaka l'église. Não venha na Si ma igreja pasteur. para vir atrás do pastor, Si ma ou prédicateur. atrás do pregador, Si ma frère. ou atrás do irmão, Si ma ou chorale. atrás do coro. Oh, te ba opesa misala. Ou não, aí estão a dar emprego. Frère wana Ou edaka. não, aquele irmão ajuda. Ndenge frère Ferdinand. Como o irmão Fernando, Aqui quando vivant. estava vivo, Beaucoup de frères Simon. muitos irmãos atrás dele. Beaucoup de frères. Muitos irmãos. Melon kenawa. Hoje, onde é que vocês foram? On se bat Coris out. Outros eram coristas Oh, aqui. Ferdinand. Porque irmão Fernando, Azofula. ele estava a enriquecer. Zambalobi. Deus disse, Yako pepe. venha descansar. Bokenawa. E onde é que vocês foram? Des idolâtres. Idólatras. Qui venez, vous venez au message Vocês vieram na mensagem par intérêt de o personnes. interesse de alguém. On a la vaste. Você sabe que é o On a pastor, intérêt. por causa do interesse. Pasteur Manuel. O pastor Emanuel, On a sala na. se começar On a elfe. ou a trabalhar na Na Elfa, zona ou agora. trabalhar na zona agora Não somos na église. e anunciar na igreja, Lobby. amanhã Como uma programa sana. você vai matar teu programa que você tem Ou é o sábado da pasteur. para vir ficar junto com o pastor. On commence à la jour aqui. Você vai esquecer até dia do Pastor. curso. Pastor, Pasteur, oh. pastor diz, Je nous allons mas hoje é segunda-feira. na kanisa aqui. Ah, eu pensei. Ramassi. Apanhado. Ramassi. Os apanhados São des gens são pessoas de troublés. confusionistas. Et ça la capacité. No entanto, Dans l'église. eu vir na igreja Não e yete. você não vir. So nazo yembis. Agora estou a fazer Não tá cantar com yambazaki. e também não há ninguém para Je responder. prêche. Eu prego Então amen e azaki. ninguém responde amém. Allez jour yo E lingi. no dia que você quiser, Frère patron. irmão patrão, Frère patron. irmã patroa, Allo e yé. depois vens. Chance na zanza mbete. Epa, por sorte é que eu não sou Deus. Zama kamudai. São coisas dele. Ne sois pas idolâtre. Não sejam idólatras.
Selon qu'il est écrit, Segundo o que está le escrito, peuple s'assit o povo assentou-se pour manger, para comer pour boire e para beber et se livrer à divertir. e levantou-se para se divertir. Ceux qui m'ont dit qu'on fête, Se disserem só aqui algo de festa, mariage l'homme, ou um casamento que teremos amanhã, ou uma festa, Togonia, vamos comer, vamos beber. Net ba dimanche moko awa. Como alguns domingos aqui, Awa zoela biso nguba awa. quando nos trazem nos dias da Santa Ceia, nos dias da Nguba, do jejum, nguba. nos trazem jingubas. Dimanche ba biso nguba awa. Domingo, pintava jinguba Ba aqui. frère fani ba bunda na nguba. Outros irmãos até queriam lutar por causa de uma jinguba. Adia ke bakata go sala bien. E dia que nos cortaram isso, fizeram uma boa coisa. Wazo ya kafanya nguba na. Outros só vieram para comer jinguba na igreja. Wa mela gasosa na église. Para beber gasosa na igreja. Il y a des pasteurs, Há pastores, ils sont pasteurs Ils sont pasteurs. jusqu'aujourd'hui Até hoje, parce qu'on les paye. porque eles são pagos. Afuta bango bien. Porque eles são pagos muito bem. Via lix. Tem uma vida de luxo. Azala tina até com a vérité. Então não tem importância de conhecer a verdade. Pharisien, Fariseu. moderne. Fariseu moderno. Ne nous livrons point à l'impudicité. E não nos entremos à prostituição. Impudicité. Prostituição. Comme quelques-uns Como alguns se livrèrent, se entregaram il en tomba 23 000. e caíram 23 mil. Banani Moïse. Seguiram Moisés. Amoni colonne de feu. Viram a coluna Amoni de fogo. colonne de feu. Viram a nuvem Azui de fogo. bateme na mão. Batizados na água. Bakomi kotambula na deserto. Começaram a andar no deserto. Posa kindumbe E ye. veio então o desejo da prostituição. Dès kindumbe zosalama na église. Como também está acontecendo prostituição na igreja. Ser penza. Irmã mesmo. Awa penza toda essa Aqui ser. sabemos que é uma irmã. Pessoa que wenze. Mas quando vai ao mercado, Ateke akete kalama desh. ela vai vender tanto feijão, Nanzot. vende tanto couro. Azoya tala baluku. E quando vem, traz todo, tantos lucros que ela traz. Frère. Irmão, Yemda pesa ka formi. ele é quem dá fórmula Na ba païen. aos pagãos. Só vale ngozwa Se mwasi. você quer conquistar uma mulher, Basala kalebo. faz isso, faz aquilo. Lelo yawa. E hoje você veio aqui, Wengo va nous otala ngai pe. casa não observar também. Wa courage. Também tens até Dieu te coragem. voit. Deus está te vendo. Dieu te frappera. E Deus te Si tu baterá. te répands pas. Se não se arrepender, Ne tentons point le Seigneur. não tentemos ao Senhor, Comme ils tentèrent. como eles tentaram, Et quelques-uns e alguns d'entre eux dentre eles périrent par les serpents. pereceram pela serpente. Ne murmurez E point. não murmurei, Comme murmuraient quelques-uns murmuraram qui alguns périrent par que l'exterminateur. pereceram pelo exterminador. Pas murmure. Os murmúrios. Ozana premier na serre. Tens problema com Nega ela? tokobima awa. Vamos sairmos aqui, Kotika não yete. deixa ela assim. Kendo solo na Vai ye. ter com ela. Alati biente. Ela não vestiu-se bem. Não, Tomimi. Quando sairmos, Yebisai. diga-lhe. Azala nyongo na yo. Ela tem Não dificuldade. tokobima. Quando sairmos, Yebisai. vai lhe falar. Ozala premier frère Tens David. problema com o irmão Davi. Ozela tokende Não ndako. espere que faça em Obebisa casa. sano. Allo. Estragar o teu saudável. Allo David. Alô, Davi. Tokob solo la. Podemos conversar? Nazali awa. Eu estou aqui. Je suis ici. Eu estou aqui. So olingi na comprendre tina ndako na yo. Quero que te acompanhe até na tua Nazala casa. tike na Eu ngai. tenho o meu transporte. Tokende kosolola. Iremos conversar. Mais ne me distrais pas. Mas não me distraia. Je n'aime pas de distraction. Eu não gosto de distrações. Solola ne kono sikoyo. Converse com teu irmão. Yebise ke. Diga-lhe. Kambo na separa na ngote. Eu não gosto dessa coisa. Au lieu de murmurer. Ao invés de murmurar, Le murmure. murmuração C'est un péché. é pecado. Koloba na sima mutu. Falar atrás de alguém. Utsakei. A pessoa já foi Osali e réunion. depois faz uma reunião dele. Omoni prédication na ndengeni. Como é que viste aquela pregação? Yo personne qui saye. Também você lhe responde. Ndango bala koyoka Quando kuna. você ouvia, Omoni la gaonele. como é que você viu aquela pregação? Ozeli wana nda. Você espera aqui em casa? Ozeli wana taxi. Você espera aqui no táxi? Parlez-moi maintenant. Fala-me agora. Murmure. Murmurações. Ces choses leur sont arrivées Essas coisas aconteceram a eles pour servir d'exemple. para nos servir de exemplo. Ça veut dire Quer dizer, 2 millions, 2 milhões ma quota de personnes. e entraram 2 pessoas. Exemple. É um exemplo. Exemple pour la mission. É um exemplo para nós. Ce n'est pas tous Não são todos qui disent que dizem Seigneur, Senhor, Seigneur. Senhor. Matthieu 7. Mateus 7. Que Dieu bénisse pasteur. Que Deus abençoe, pastor. Matthieu 7, 21. Mateus 7, 21. Matthieu 7. Mateus capítulo 7. Tu peux lire frère si tu es là. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Yokala. Ouve. Batonio sauté. Nem tudo. Voilà, je suis du message. Que dizem que sou da mensagem. Un frère du message. Um irmão da mensagem. Yokala bien. Me ouvem bem. Une sœur du message. Uma irmã da mensagem. C'est un prisonnier. É um prisioneiro. Yangoye salabaki. Jesus Soko disse, ndio tongandako. Você construir uma casa. Calculez soko kokoka. Calcule se você vai Le construir. message, A mensagem c'est pour les é vainqueurs. para os vencedores. Le message, A mensagem c'est pour tous ceux qui peuvent venir à l'église chaque é jour. para todos que podem vir na igreja todos os dias. Ceux qui ont Se você concassé, não consegue, au l'église chaque jour, au sein de ton message, c'était não é da le mensagem. message, Essa que é a mensagem. et ça y a yoté. Não te Parce pertence. que notre Dieu, O nosso Deus c'est un Dieu é um Deus, de la é vision um Deus de visão et de la e provision. também de provisão. Donc, hommes, Deus, ce qu'on appelle cette parole, quando dá a palavra, appelle ça appelle possibilité também a possibilidade à convivre de parole. viver aquela palavra. Ce qu'on a compris message, Se c'est você não consegue a on mensagem, est la Zambé. ore a Deus. Et l'autre, il y Primeira coisa présence. é a presença. Chaque jour. Todos os dias. On a un bon côté. Ou não tem um dinheiro, Zambé t'inquiète. Deus aí não Il y está a des lá. mondes Você là. que deve orar Bon Zambé a sa para que possibilité. Deus te dê possibilidade. Bon Zambé Porque Deus, a kokiti salilo manayete. Deus não vai fazer deixar a sua Na niveau na palavra yo. ao teu nível. Yo ne formata. Você que deve subir, Nenge mama pongo. como também há, Ayabi simona na que ye. diz a sua gazinha. Oza so Se sauter. você não é galinha, Ozali você aigle. é uma águia. Mama. Mãe, Damo sala nini. como é que vou fazer? Beta Disse, mapapo. bate as tuas asas. Alléluia. Amém. Beta Ancien Testament. Bate o Antigo Testamento. Beta Nouveau E Testament. bate o Novo Testamento. Fukama. Ajoelha-se, Sans prière. faça a oração. Dieu te bénira. Deus te abençoará. Et tu seras toujours E Christ. você sempre estará no culto. Présence. A presença. Akama aja wezate. Aqui não concerne a idade. On a trop na église. Ou não, já vim demais na igreja. On a trop na église. Ou você já veio demais na igreja. Yo ne keno. Quer dizer, você que foi mais do que Enoque. 365 ans. 365 anos. Atamoni na Que Zambé. ele andou com Deus. Zambé gauche. Deus, À quelle gauche? ele também à Zambé esquerda. droite. Quando é à direita, À quelle droite? também seguia à On direita. est qui est? Será que você foi maior do que ele? Plus de 300 ans. Mais de 300 anos. Azotama na message. Andava na mensagem. Yo 10 ans. E você 10 anos. On a l'ennemi. Eu estou La cansado. présence. A presença. Présence na église. A presença na igreja. Só que on y a gagné dimanche. Você só vem no domingo. Toza na réunion. Nós temos reunião. Cala a boca. Kanga munoko na Cala a yo. boca. Kanga munoko na yo. Cala a tua boca. Kanga munoko na yo. Azozonge. Vou repetir. Só que dans la première église. Temos um problema na igreja. Pastor. Aucun frère. Tem um irmão. Aucune sœur. Uma irmã. Olha aí a dimanche. Que só vem no domingo. Aí eles só estão contra na Bíblia. Entramos no Toza na réunion. gabinete. Temos uma Essa reunião. dénomination. Isso é uma denominação. Il faut d'abord lui reprocher. Primeiro Olha que repreender. église Você était. não vem na igreja. Bandeira com a église. Então começa a ir Vamos trouver da réunion. Depois é que teremos reunião. Pas de réunion. E não a Avec reunião les catholiques. com católicos. Pas de réunion. Uma reunião Avec des protestants. com protestantes. Pas de réunion. Uma reunião Avec des frères com rétrogrades. irmãos retrógrados. Vous ne mangez pas la Sainte Você Seine. não come a Santa Vous ne venez pas à l'église. Vous venez na Vous igreja. venez pour les E réunions. vem para a reunião. Yende. É com ele. Vai. Se fosse eu, Koyate. eu não virei. Ce n'est pas le message. Não é a mensagem. On va aller voir frères. Você está com irmãos, Vous allez voir frères grupo de irmãos qui sont indépendants que são independentes, rien à voir que isso não tem nada a ver avec l'église. com a igreja. Elle s'est dit, on a têté Eu vos disse que eu sou teimoso. en Christ. Teimoso em Cristo. Comme ça, en Zambé, Agradeço a Deus maman a gâté dans la classe. que a minha mãe pelo menos me colocou na escola. Ils sont là, ils vont t'engater. Porque se eu não soubesse ler, Au cours, ça va moins d'âme. poderá me mentir um pouco. Présence. Presença. Premier point. Primeiro ponto. Deuxième point. Segundo ponto, Les amis, é o quê? Se vocês sabem, o Lá na quê? ele. Quem sabe? Vous allez membre de l'église, on dit, hein? Para saber, para ser membro da Vous igreja. voyez qu'il y a des gens Por isso é que você vê da maneira que quer. ancienneté. Não, o pastor. Ancienneté. Nós somos anciãos também. Dans tout la vie, non. Vou perguntar a vocês. Deuxième point. Segundo ponto. Les amis. Quais são? Dîme Dízimos et
Offrande. e ofertas. Vou a missa. E agora o terceiro, as orações. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Tellement, frère, tellement que Dieu vous bénisse. Amém. Que Dieu te comble, frère. Amém. Amém. Deus. Deus tem seus filhos. Na presença déjà. Na presença você Você não tem mensagem. nós dá mensagem. Agora, segundo ponto. Você não sabe o ano que pagou dízimo e nem oferta. Você não sabe o ano que pagou dízimo nem oferta. E você não está na mensagem. Você não é membro desta igreja. Você não pode vir com problema. Não tem um problema. Quando você ficar em casa e nós estamos aqui a congregar, trata no teu problema. Quando ficam junto aí em casa. Segundo ponto, dízimos e ofertas. Você não tem ideia nada disso aí. Jamais alguém que foge à igreja e seja fiel nos dízimos e nas ofertas. É impossível. Parce que tant que Porque l'église, quando alguém foge à igreja, il est contre l'église. ele é contra a igreja. Il n'est pas un frère. Ele não é um irmão. C'est un vagabond. Ele é um vagabundo. Il n'a pas de place ici. Ele não tem um lugar certo. Attends, on a qui fait. Mesmo se usar fato como eu usei, On a qui robe. ou se você usar vestido, Você é um vagabundo. você é um vagabundo. Tu n'as rien à dire. Você não tem nada a dizer. Trois, Terceiro, oração. mabondeli. Oração é andar com Deus. Não são as orações de casa, Il y a vendredi. mas os de sexta-feira. Só que o qui m'a que vendredi. Se no dia de sexta-feira você foge, Qui m'a péchuria. Conversa é problema. foge também no dia da conversa do problema. Só que na Se igreja. você foge à igreja, Conversa do no problema. dia que tem Qui problema, m'a naio. também foge. Coisa não vai ter. Não esteja Só aqui. que eu conte. Se você entrar, Eu compreendo eu. vamos te entender Você songue. que você é um fofoqueiro. Nós somos a cambo. Você quer ter assuntos Ele confirma isso andar. para depois se publicar aí em casa. Você é membre. Para ser membro Do tabernáculo. do tabernáculo, Presença. deve reunir presença. Mardi. Terça-feira, On répète mardi. vou repetir terça-feira, quinta-feira, sexta-feira Dimanche. e domingo. Branham. Branham, Mamãe é Kufi. a sua mãe já faleceu, Aí eu tenho. ele vinha pregar. O Kufa é a mamãe A Branham. morte da mãe do irmão Branham, Ele que começa. será que é maior do que o teu comércio? Ele que zanra. É maior do que o teu mercado? Mamãe Kufi. A mãe morreu Branham só tem. e Branham me pregava. Parce que Branham le dit. Porque Branham me disse, Le Seigneur d'abord. o Senhor primeiro, Premièrement le Seigneur. primeiramente o Senhor, Dis la offrande. dízimos e ofertas Oração. e mabondeli. Oyakate. Você não vem. Oyeba na igreja. Porque você conheceu na igreja, ele na sexta-feira não aparece. E também quando tivermos problemas, também não venha. Também não entre. Se eu estiver lá, dessa vez vou usar então a ira de Deus. Este irmão não aparece, ele só vem no domingo. Então deve sair naquela reunião. Você é um traidor. Traidor. Lisons paragraphe 17. Vamos ler o parágrafo 17. La prédication de Frère. Na pregação de irmão Branham, Nous remarquons que Paul notamos que Paulo pouvait enseigner à ces Éphésiens-là pode ensinar a esses efésios, dès avant la fondation du monde. desde a fundação do mundo, Ils étaient prédestinés eram à predestinados l'adoption de fils. à adoção de Les filhos. Corinthiens E os coríntios ne connaissaient rien não conheciam à nada ce sujet. a esse sujeito. Il a fallu avoir une petite émotion, Então tem que ter uma pequena une emoção, autre petite sensation, uma pequena sensação, ceci ou cela. isso ou aquilo, Ils s'appuyaient là-dessus. que se apoiavam sobre. Paul ne pouvait pas leur prêcher Paulo não poderia pregá-los des choses profondes. de coisas profundas. Na Éphèse, Em Efésios, Paul avait Paulo pregava prédication pregações, et enseignement. pregações de Mais ensinamento. la Corinthe, Mas em Corinto, Paul, Paulo avec la difficulté, ele tinha dificuldade. au lieu de Você quer pregar coisas profundas? il était enseignement parce O que ensinamento do pastor pregou la restitution sobre a restituição de la l'épouse. da árvore esposa.
Desde que eu recebi a mensagem, eu li aquela brochura, eu não terminava aquilo. Eu via que a cabeça estava me doendo. Mas o pastor pregou. E você que não vem, a mãe que ele volte mais para você. Porque quando for pastor, ele começa a dizer às pessoas: não dormem, não começam a faltar. A Deus é bom. Pode ter uma chapada a partir do púlpito e os dentes caem. Mas Deus sustenta no tempo da graça. Paulo não pode pregar coisas profundas. Paulo pregava os coríntios tinham problemas. Quando você tem peso, se os teus pés têm peso para vir na igreja, você é irmão de Corinto. Se você for em cálculo, se eu for e voltar 1000 kwanzas, Satanás diz: então sente. O que é que vai comer então? Você é um coríntio. Mas os irmãos de Efésio, eles que morram por causa da palavra. O irmão coríntio não tem nada a dizer na igreja. Mesmo se você começou bem, estamos a observar o presente. O hoje. Lorsque vous avez... Non, verset 10, paragraphe 19. Parágrafo 19. De toutes ces sensations que ces Corinthiens avaient, de todas as sensações que esses coríntios tinham, aucune n'était l'évidence. Nenhuma delas era a evidência qu'ils étaient sauvés. De que eram salvos. Aucune d'elles n'était l'évidence. Nenhuma delas era a evidência qu'ils étaient sauvés. De que eram salvos. Vous pouvez crier. Você pode gritar. Vous pouvez chanter. Você pode cantar. Vous pouvez prophétiser. Você pode profetizar. Guérir les malades. Curar doentes. Parler en langue. Falar em línguas. Interpréter les langues. Interpretar línguas. Par la sagesse. Ter a sabedoria. Connaissance. Conhecimento. Ouve Branham. Aucune de ces choses. Nenhuma dessas coisas ne signifie que vous êtes sauvés. E garante que você é salvo. Amém. Você pode cantar no coro. Podem casar na palavra. Podem fazer de tudo. Tudo mesmo. Podem tocar batuque. Você troca de batuque. Para tocar aqui. Não tem nenhum problema. Está a tocar batuque e está a dançar. Que são pensões, não tem nenhum problema. Está a pregar e veste. Não tem nenhum problema. O batismo do Espírito Santo. Será que você já recebeu? Quando a mãe nasceu, veja o menino. 5 quilos. Ele tem 5 quilos. Ele é mulato. É grande. Era como se fosse do seu pai. Doutor chega. Essa aí não tem fôlego. O filho foi nascido. Cara, mesmo do seu pai. Mas não tem fôlego. É um cadáver. Como você também está na igreja. Você não tem fôlego. Você não tem o Espírito Santo. Não discute comigo. Porque o Espírito Santo em Paulo e também com de Pedro se entende. O Espírito Santo em Tiago e também em João se entenderam. Agora, você não nos entendemos até os porquê. Um tem o Espírito de Deus e o outro é Caim. Outro é Caim. Não seja Caim. Nenhuma deles. Vous pouvez bien avoir chacune d'elles. Você pode ter bem uma delas. Chapitre. Para me dar o capítulo. Vamos ler. O profeta é quem deu, não sou eu. 1 Coríntios 13. De Coríntios 13. La fois passée. Começamos na vez passada. Quand je parlerai les langues, quando eu falar a língua des hommes et des anges, de homens e anjos, si je n'ai pas la charité, se não tiver amor, je suis un errant. Eu sou como um sino que toca e como um símbolo que tine. Mesmo se você falar inglês, se falar em francês, mesmo se falar em português, mesmo se você dá curso aos portugueses, quando você dá curso aos portugueses,
Se não tiveres amor, esse que é o Espírito Santo, você não é nada. Je parle d'amour agapao. Eu falo do amor ágape. Amour filéo. O amor filéo L'amour charnel. é o amor carnal. O amor ágape é o amor de Deus. C'est que Dieu t'a aimé. É porque Deus te amou e Deus Ele mesmo, Il est venu tabernacle. Ele veio habitar em você. Et quand j'aurai les dons E quando tiver de prophétie, de profecia, la science de tous les o mystères, conhecimento de todos os toute la mistérios, connaissance, de todo esse conhecimento, même la foi, mesmo a fé, jusqu'à transporter les montagnes. até de mover Si montanhas. je n'ai pas l'amour, Se não tiver amor, je ne suis rien. eu não sou nada. Pour le langue, Quer fale língua, quer profetize, pour l'autre ou que você sonha, aquilo se cumpre. Eu quando sonho algo, aquilo se cumpre. même Nebuchadnezzar, Mesmo Nabucodonosor, Hérode, Herodes, Pharaon, Faraó, Balota, eles também sonharam. Bandoto Rango, Os seus sonhos se cumpriram. avec la Saint-Esprit. Será que tem o Espírito Santo? Quand j'ai distribué mes biens pour la nourriture, Distribuir então os meus alimentos sobre os pobres, je vais livrer mon corps mesmo entregar o meu corpo pour être brûlé. a ser Si je n'ai pas queimado. la charité, Se não tiver a caridade, je ne suis rien. não sou nada. Eu ofereço muito. Uma igreja hoje. Estava essa igreja. Aqui tu és a mãe. Essas cadeiras são eu quem dei. Mesmo a calça do pastor. Eu é quem comprei no fardo. Mesmo o sapato da ação. Eu tenho que vendo isso aqui. Esse pregador aí. Quando acaba de pregar, ele come na minha casa. Merci. Sim, tudo bem. Tu n'as pas l'amour. Mas não tens amor. Au sein de l'orgueil. Você faz isso por orgulho. Voyez là. Para ser conhecido. L'église, E essa igreja, ils sont à Totonga. não sei quem construiu, é orgulho. L'église, Essa ils igreja, sont à Totonga. não é que somos primeiros, é o orgulho. L'orgueil. O orgulho Ils sont au Bisayo. é que está te fazendo Dans la parole, na palavra. todo mundo baixa a cabeça. Isso não sou tokunza maca. Todo mundo Isso não sou baixa a cabeça. tokunza maca. Jésus n'a pas. Jesus é que suba. Dans le Jean-Baptiste, Quando João Batista Apunta Jesus na água. encontrou-se com Jesus na água, Jean-Baptiste a dit, João Batista disse não. eu batizerai. Disse que você me batize. Comme l'homme de safety de dit Como ici. também um Deus está Il aqui. peut bien prêcher ici. Ele pode bem pregar Plus aqui, que moi. mais do que eu. Mais Antique Ringal. Mas ele me C'est deixou l'humilité. púlpito. É humildade. Donc, c'est assis. Você pensa que ele terminou? Azar plein. Ele está cheio. Antique Ringal. Mas ele deixou. Faites Yana. Irmão, pregue ainda. Donc, là, l'église, Quer dizer, já fomos em igrejas. Como esse pastor E se você não vangloriar o pastor, au long de la chair. você sai do púlpito. La charité A caridade est patiente. é paciente. Oh, livre de la Corinthienne. Esse aqui é livro de Coríntios. Livre de correction. Livro de correção. La charité est patiente. O amor é paciente. Bokenga na division Foram na divisão par manque de patience. por falta de paciência. Só não dá patience de. Se não tens paciência, um pequeno problema, Au bibi. você sai. Tu connais ils sont nourris là ou là. Para que eu te diga quem é teu Et xará, là, moi, en Israël. é como o filho de Israel, À mon idée qui est dans le désert. que não viu bem no deserto. À Zikon. Ele pegou então a sua pasta À zone d'Égypte. e voltou ao Egito. À zone d'Égypte. Tem razão? Bon, ça, c'est dans l'Égypte. Vocês estão a voltar ao Egito. Quand tu as l'amour, Quando tens o amor, Saint-Esprit, o Espírito tu Santo dois être patient. deve ser paciente. Vous devez patienter. Você deve apacentar, mesmo as mães, Patienter. apacente devido às moças. Daqui, ça gaga. Comece sempre a ensinar. Attendez, ici, là, ça gaga. Mesmo se estragar, continue a ensinar. Patient avec les enfants. Paciência com os filhos. Patient avec vos maris. Paciência com os vossos maridos. Comme il va aller comme à la Porque no soupe. casamento chega até ao fim. Paciência. Paciência. Vous les fiancés, Vocês noivos, soyez patients. sejam pacientes. Oh, ils ont gagné ça. Porque você está a pensar Donnez-moi 60 000. como a tua mulher deve ser. Encontre beaucoup de frères. Não é isso que você vai encontrar, Oh, irmão. le c'est localisé. O que a irmã acha? Donc, il a su mon mari. Quando tiver um marido, ele deve ser assim, aquilo. Encontre beaucoup de. Não é o que você vai encontrar. Il y a beaucoup de. O que Voilà. você vai encontrar aí, Bible a a lobby. Bíblia diz, Soyez patients. seja paciente. La charité pleine de bonté. O amor é cheio de bondade. Et ça, comme là. Faz sempre o bem. Sommes dans la bonté.
Alguém quando tem bondade à cause de la trouble de l'église. não pode fazer confusão na igreja. À cause de la pasteur. Não pode discutir com o pastor. Au soir, la vaca. Discutir com o ancião. Pour discuter, Porque discutir, parce que les gens ne vont os de fora começarem a tu ouvir. n'as pas la bonté. Não, você não tem bondade. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Não tem o Espírito Santo. La charité O amor, n'est pas envieuse. o amor não é invejoso. C'est la matinée. A irmã veste-se bem, Pour te battre beaucoup. o coração todo La invejoso. personne ne va pas vous Quando tu sabe, Deus te abençoa. Amen. Amém. La salle pressée. Estou apressado. Salon wana. Não, fique mesmo aí. Otale la mana Olhando ya ver sika. a roupa nova dele. Alléluia. Amém. Salon wana. Fique mesmo aí. Otale la mana ya Olhar a sika. sua roupa Venha nova. dizer, E diga-lhe, irmã, você vestiu-se bem. É o que Deus gosta. Tika motema wana. Pare com esse coração. Yali kondo. Esse coração de inveja. La charité O amor, ne se vante point. o amor não se vangloria. Nous Nós é que somos anciãos dessa sommes doutrina. dans l'église. Nós começamos com essa igreja. Nous sommes l'église. Nessa igreja, se não fossem nós, esses mosaicos não estariam aqui. Irmão, se não fôssemos nós, esse que estás a ver aqui, saiba só, está diante do irmão orgulhoso, vai orar a favor dele. Se não fosse eu, se não fosse nós, aquele casamento se deu certo, é porque eu gastei muito. Se não fosse eu, irmão, aquele casamento, bom, quem te perguntou? Você tem a tua recompensa. Deus não te pagará mais. La charité O amor, ne fait rien de malhonnête. o amor não faz nada de desonestidade. Sauf que Josué a la Saint-Esprit. Se o irmão Josué tem Espírito Santo, Donc, avant la honnêteté. quer dizer, ele tem honestidade. Agora eu namorar na yete. Não virá então namorar com a irmã. O namorar na Porque yete. namorar com ela O malhonnête. é começo um desonesto. O bénicier. Você estraga ela, e no dia que casar, Va confesser na deve confessar até você que lhe passou. Fala banana o quê? Tem que falar ainda. O irmão X Acheguei para mais. passou por mim. O irmão X passou por mim. Olha só, O irmão está a perguntar. assiste. Oh, não terminar? Não, há uma lista longa. Sim, vão ouvir coisas, você deve esperar. Certo, il va confesser. Irmã deve Ils ont confessar. fiancé. Vocês noivos, L'homme pas mobile la yo. olha o teu marido. Até sempre acima a conta não toca na yo. Mesmo se esse irmão não ficou para tocar no teu corpo, Acima na libé. mas que te tocou nos seios, Eles a frère. diga ao irmão Que ela era vierge. que eu sou virgem, Ela fina na madeira. mas já me espremeram os seios. Frère la douleur voilà. O irmão tem direito de casar ou então de rejeitar. Só cortiki. E também se você deixar, O cara não gotia só. você vai fechar a tua boca até que Jesus Só que kakolobi na Se música. você falar só alguém, Yona Judas. você e Judas Leki na kulutu. são irmãos mais mesma casa Lifelo. e inferno juntos irão. É terrível isso. Oh, irmã, confessa. Confesser. Ela confessa Como parceiro, e você de uma vez o pastor dela. Le pasteur. Porque o pastor Vai bom mamãe bem na ngai. deve guardar o meu mais até que Jesus vier. Ah, mas deixa eu dizer. Há muitas citações. Na avertissement et jugement. A brochura advertência após julgamento. Da irmão Branham, Je passe par 940. acho que no 140 ou 142. 140. 140 ou 142. Lá. É aí. Passe par signification. Qu'est-ce que Onde é o significado do que é um pastor. Un pasteur. Pastor? Outros eram pasteur. Estamos aqui não eram pastores. Vai queixar. Eles não são pastores. Porque o pastor, se ele dizer, vou me deter com a irmã X, não pode contar isso a ninguém. Até que ele morrer. Mas agora o pastor te diz, você quer aquilo que fala que eu vai ficar comigo? Eu vou falar. E também fala os diáconos. Falso pastor. Falso pastor. Pastor, ele é um animal de carga. Aquele animal é sentado então para levar cargas. O pastor é como uma lixeira sagrada. E se alguém se prostitui, por isso que eu vos disse, acordem a irmã então que está a dormir.
Eu sei que ela dormiu no trabalho sem acordar. Porque não está aparecendo. Ou então levante um pouco, irmão. Estamos na casa do Senhor. Estamos de correção. Aleluia. Amém. Pastor Azali. Pastor é? Sacré. Pastor com uma lixeira sagrada. Você pode vir dizer ao pastor? Sabe o hábito que nós tínhamos? Eu é quem envenenei aquele irmão. O pastor não pode assustar como evangelista. Comigo, não vem embora me falar. Não vai falar meu irmão Davi. Vai sair aqui. Não venha. Olha o problema, Não venha ter comigo. Vai sair no púlpito. Mesmo se não for hoje. Não, mas vai ter com ele. Deus lhe fez assim. O pastor deve guardar isso e esquecer. Não pode dizer mais. Até que está, você voltou mais nessa vida. O pastor como animal, o animal de carga, que leva carga. E o pastor é aquele que guarda segredo. O pastor se demate até de não falar. É porque Deus não só falar sim, tudo bem. Deus vai falar sim. Esse mesmo é meu servo. O pastor, alô. Diz das 23 horas até 5 horas. Alô, irmão Davi. Alô, irmão. Uma vez, irmão aí, aquele dia. Pastor. Pastor liga as pessoas a todos. O pastor liga com objetivo. Também se ligar, ele não demora. Ele vai no essencial. És um pregador. Você és um irmão. Então você está na igreja. És um feiticeiro. É um feiticeiro. Agora disseram naquela brochura a advertência após julgamento. Será um evangelista? É como bola de fogo. Você pega uma bola, colocas no fogo e queima aí e coloca nas tuas mãos. Que as nossas pregações vão começar a seguir o pastor. Outras igrejas que se o irmão passar, todo mundo. Ele está a pregar como pastor. Ele é mesmo como pastor. Está na denominação. Na palavra, cada ministério é a sua natureza. Não pregue como pastor. É a imitação. É a imitação carnal. Evangelista. Não vai me contar coisa de adultério. Eu vou te queixar ao pastor. Não vai me falar ou não. Eu sou assim. Não me traga essas conversas. Olha como é que você me trouxe. Mesmo se conversarmos só agora, vai entrar na pregação. Eu já avisei. Eu já avisei. Ele então que atira que leva carga. Você que nessa igreja, quando tu vê tantos pastores aventureiros, haviam muitos, não tinham como irmos em frente. Até hoje, até coisa de 1900, irmão Davi, em 2006, ele me falou: pastor, você é um animal, animal, pastor. Não passa a guardar essas coisas, você perdeu, depois esquece, não passa a lembrar mais aquilo, não passa mais a lembrar daquilo. Continuamos em 2 Coríntios 3. La charité, o amor não se irrita. Sei que você fica nervoso. Você não come mais a Santa Ceia. Você não ceia mais. Você tem nervo até agora. Você não tivesse irado, você não viria mais. Mas você tem vindo e com todo o nervo você volta com toda a ira. Caso se matar a ti mesmo, perdoe para que sejas livre.
tolia sincère. Comamos a Santa Ceia. Ah, sincère. Santa Ceia. Nous allons la cabine té. Como não vos vejo? Mais dimanche, nous allons la cabine. Mas domingo só vos ver. Eu devo falar. Sincère. Santa Ceia. Oya. Venham no dia da Santa Ceia. Et le série du point. E não se irrite. Parce que le Saint-Esprit. Alguém que tem Espírito Alors, Santo. à la candidature. Não dorme com On a une lettre à moi aussi. na cama junto Onde com a se mulher. namora. Você descontem de dia. Olha, assim, meu amigo. Você quer tocar o outro? Aussi, m'arrête. Não me toca. Aussi, Você toca? Não me toca. m'arrête. E como então que vão orar? Ça va, on va le E Deus também não ouvirá a vossa oração. Tant qu'à 17h. Toca só 17 horas. 30 km. Quando toca 17h30, você se perdoa. E esquecem. Amen. Amém. L'amour ne soupçonne pas le mal. O amor não suspeita o mal. Sauf qui au fond il en a. Se você voltar em casa Au fond il a e você vive apenas só, non, moi, c'est là. e a tua mulher Você não mora aqui. não tem filho, O tia que $100 na mesa. você deixou $100 na mesa, Moi, se tu as aqui no bolso. e a mulher é quem só a primeira Yo, pessoa, cangue e pó. você fechou a porta. Se você não combina, Agora ao sair, moi, se tu as besoin comme il en a a. mulher primeira que voltou para Moi, casa, je comme il en a. você agora entrou em casa, O fond il a livre. abre no livro, La carte à mesa. na mesa, $100 exact. não tem $100. Au ton chéri. Você pergunta, querida, $100 que ouais. onde é que foram os $100? Sauf que moi, ça nous Se a mulher disser, Na mona aqui, a moté. eu não vi, Si tu as le Saint-Esprit, se você tem o Espírito tu Santo, diras Amen. você dirá amém. Ah, de place, de ma cabeçada. É onde está o problema, então. Ok! Ou não, Você quer na mesa? estava aqui na mesa. Moi, c'est à l'objet. A mulher disse, Na mona aqui, a moté. eu não vi Você nada. na Como Saint-Esprit? você tem Espírito Santo, Dites Amen. diga amém. Ô, frère! Ô irmão, Na camada, não vai que wana. o que você falou aí, não tá bom. Nada, não vai que bien. Nada, não vai que Não tá bom, não disse também mais coisas. Yo, qui c'est frère? Você que está acusando o Meu frère, irmão, Alobi, o irmão agora que disse vai meter. que ele não fez nenhum mal. L'amour. O amor, Crois tout. o amor crê tudo. Croyez. Creia Je prendrai soin. e Deus tomará conta do resto. Et là, vous allez à l'église. O que nos mata na igreja La auto-justice. é que kosala justice na ndenge na biso moko. Tandis que la Nzambe, Pensamos que Deus, juste o juge, justo juiz, abeta na ye bavanterie. possa bater os aventureiros, Povo bavanterie. possa matar os aventureiros, Povo bavanterie. possa matar os aventureiros, e mate os aventureiros. Famo na yo. Mas que ele te abençoe. Mas você Sala kaka obinda lobi. faça aquilo que a Bíblia diz. Sério, você não te aguenta. O livro do pecado, querido. Na mona aqui, o tema que vem na bancada na O frente. que estava aí depende da bancada daquele irmão. Tem, na hora que tu não vai local hoje aí. Eu perguntava coisas de hoje ainda. Ah, tem, mesmo tem lá que o Não, da forma que estavam aí de pé. tu não fala amor. Não, você não tem amor. Só que mostra ele senhor. Se a tua mulher te Que disser, o ana pona eu oye. estava aí por causa disso, Croyez creia et oubliez. e esquece. Et là, vous avez ma Kamakon. O que mata Camacongo, Au niveau de son Kamakon, 1900. você pega coisas de Il y a 1900, 2000 ans. de 2000. On dit là, Você a ver eu? la Zambie ancien aro. Eu também sou ancião aqui. Só que na télé qui a. Se levantar aqui, Ana pona makabosa. começar a falar coisas que você fez antigamente, Qui te baby. o culto estraga imediatamente. Só que na télé là. Se levantar aqui, Il y a 1999. você de 1999, 2000. Il y a 10 ans dans E l'église. você está aqui, C'est vrai que já tem. dentro daqueles Ah, histórias. eu. Quer dizer Não, que não, não, você estava no culto, você disse isso, você disse aquilo, Prédication e a baby. pregação estraga, Et comme si eu profunda. agora você vai começar a se acusar. Yo pé. Também você. Osana mabeya baninga. Esquece então o mal dos outros. Ninguém se não osana olha Nós yo. também esquecemos o teu. Dá um pensamento exemplo. Vou dar um exemplo. Dá uma linguite. Bom, Deus não quer, passamos. Dá uma linguite. Deus não quer. Ela pensamento exemplo não. Quero dar um exemplo aqui. A pessoa vai levar devagar. Outros querem sair imediatamente. Já começou a botar calma, Mas né? quando me fez calmo, Cotumbula gata. não venha me provocar. Na isso aqui bino. Eu vos disse, Na sala igreja. eu estou nessa igreja A 98. desde 98. 1998. Na ilha de Pendal. Eu também conheço. Vou provocar gata. Então não me provoque. Donc quem ele bolsou? Vamos em frente. Oublions le passé. Esqueçamos o passado. Ele bolsou. E olhemos em frente. Jesus está a voltar. Amen, frère. On n'est pas ici. Nós estamos aqui Para para repetir sempre as coisas passadas. Vamos em frente. l'amour, O amor, elle esquisse tout. o amor perdoa tudo.
Paul Pemanano. Paulo descansa um pouco. O Maqui Petro. Você escreveu muito. Eles oscila. E agora está a terminar. Toma Paul. Apóstolo Paulo. Pardon. Em Coríntios. 1 de Coríntios. Então que na Mateus 7. Vamos a Mateus 7. Já très important. É muito importante. Na Assembleia Escritura, não paga até um homem na Assembleia. Eu gosto tanto dessa escritura. Assim até a Escritura para casa. Mas eu leio muito essa Só escritura. até eu ganho. Mas não é Escritura para ninguém. Tanto dessa Paga escritura. na ninguém Escritura para casa. Sim, gosta tanto dessa escritura, São André. 21. Mateus 7, 21. Olha, babé, nanai, colo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Bango não se vai contar ali colo. nem todos entrarão no céu. Mais olha, a sala mo caminho tata. Mas aquele que faz a vontade do Pai, A sala de colo. que está nos O céus. caminho tata aqui na igreja. Será que a vontade do Pai é fugir à igreja? A vontade do Pai é fugir à Santa Ceia? O caminho tata com A imani. vontade do Pai é roubar dízimo? O caminho tata é na A metade. vontade do Pai é chegar atrasado? A vontade do Pai Exato, você não mas solo na banda. é fazer conversas aí em casa para criticar o pregador ou o pastor? O caminho tata. A vontade do Pai É a mensagem é lá. a mensagem da hora, C'est la Bible. é a Bíblia. Alors plusieurs me diront ce jour-là. Muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia. Est-ce que tu sacola quitté? Será que não profetizamos? Tu t'es quitté? Não pregamos? Tu benga mi uma bete. Não expulsamos demônios? Tu sala miracle te como Não fizemos milagres em teu nome? Yesu akozongi sila bango. Jesus lhe responderá Na munoko polele. abertamente: Na yebi minote. Eu nunca vos conheci. Na yeba minolante. Eu nunca vos conheci. Olongwa awa. Apartai-vos de mim, Bino bato. vós, Aloko sala masumu yako. praticantes de iniquidade. Nana yebe wote. Quem não Dans sabe? une ville il a sa. E numa cidade deve ter uma só assembleia. Dimanche au sur l'église. Domingo, você vai mais noutra igreja. Vous allez passer Você tem pastor aqui, pastor lá. Prédicateur Pregador aqui, pregador lá. Tu na bato, hein? Pergunte às Vai pessoas, ser respeitado. aqueles que se respeitam. Só que ali a Tony na nova pastor. Ele quando vai comer na casa do pastor, Ali a Tony. ele come e fica repleto. Vai noutra casa, Acolher susu. ele não vai comer mais. Ah, o fumo. Aqui você come fumbo. Uno lhe quer amadeço. E lá vai comer feijão. Yale. Então é diarreia. Dilia. Você come à toa. O ligo tamo na tro. Você gosta de andar muito. Gamo mutuna yo. Você que a tua cabeça não é o coração, mas a cabeça está cheia de tantas coisas. Ele na mutuana. Porque hoje com aquela pessoa, amanhã com aquela pessoa, hoje vai naquela igreja, amanhã naquele diácono. Tu é como macro. E a cabeça fica de macrocéfalo. Tamo equilíbrio. Estás a andar sem nenhum equilíbrio. Você está dormindo sem oração. Oração de 5 minutos. A tua cabeça está cheia de problemas. A Bíblia diz: vinde a mim, de descarregai-vos de todas as vossas preocupações sobre mim. Moi, Jésus, Porque eu, Jesus, je prends soin de vous. tomo conta de vocês Tiago me culpa. para de levar as tuas próprias cargas. Tiago me culpa, Jesus. Entrega as tuas cargas a Jesus. C'est pourquoi. Por isso, Ah. Non, ça c'est déjà. C'est bon. Nombre 25, 1. Números 25:1. Verset 1, 4. Números 25:1. Tant à faire. Números capítulo 25, versículo 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Então, Israel estava em Siti, as pessoas se entregavam à produção com as filhas de Moab. Kinduma Israël, São Israel, après baptême, depois do batismo, après collier Saint-Saint, depois da ceia, après comment la colonne fait, depois de ver a coluna de fogo, après comment la colonne nuée, depois de ver a nuvem da glória, abandisco Kinduma na para désert. começar a se prostituir no deserto. Ndenge bino awa, Também aqui, si makoya ma message, depois de receber a si mensagem, makoza baptisé, depois de ser batizado, bokomi kosala Kinduma na é que église. estão a se prostituir na igreja. Soko koka message te. Você não vai suportar a mensagem. Sora pasteur, Converse com o parce pastor. onde la pona ngai. Pastor, ore a favor de mim. Pasteur a réclamé, O pastor reclamou. amona ka mutu te. Disse: não vem ninguém. Mercredi, No dia da oya quarta-feira, koya, que pode vir nazana problème. dizer que tem um Onde la problema. pasteur, Oremos, pastor. obo tomo le biso mibale. Oremos nós dois. Senga maboko Ele fema. sim, me coloque as mãos.
Está sentada sobre Na você. telefone. No telefone. O telefone O telefone que você tem. Cheio de mais imagens. Ainda uma moça. Mas você vai do jeito que tem uma mulher. Você tem que comentar em cima de uma mulher. Então pensamento. Está todo corrompido. Está acordado. Está com de constituição. Homem também o mesmo. Nossos telefones estão cheios de nudez. Iremos ao arrebatamento. Se Deus for vosso avô, irão. Sim, irão se ele for vosso avô. Tite 1:6. Tito 1:6. Vamos agora rapidamente. Tito capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes, e que não são acusados à prostituição e nem insubordinados. Ouviu? Um pastor. Ora, é muito a favor do pastor. Igreja. Será que oram a favor do pastor? Oram a favor do pastor? Ora a favor dos diáconos? Ora a favor dos pregadores? Orem muito a favor deles. Porque se você é um pastor, os teus filhos estão a casar no mundo. Você não pode ser nem diácono, nem tesoureiro, nem pastor. Se você não sabe disso, venha, te darei citações e versículos. Só que São os teus filhos. Irmão Josué, irmão David, honorar o ministério de papai. honra o ministério do vosso pai. Só não namorar. Se começarem a namorar, as coisas vão voltar nele. O pastor, o filho dele engravidou. O filho dele casou no mundo. Mas coisa da igreja, a igreja não está boa. A igreja nem existe mais. Mas coisas com teu filho. Ele foi batizado aqui. O meu Santa Sé. Ele casou no mundo. E você está abraçado. Ele é meu filho. É meu filho. E você toma um grande bolo. Você toma até vinho. E aqui está se enganando os filhos de Deus. La charité bien ordonnée O amor muito ordenado commence par soi-même. começa por si mesmo. Primeira assembleia são em nossas casas. L'homme Quer dizer, o homem inculqué. deve incultar, irmão, ele deve incultá-los. Quer dizer, você está lhe introduzir mesmo. Está ao contrário sempre a colocar. São coisas que estão acontecendo. Eu sou filho de casa. Paulo diz aos Coríntios das coisas que aconteceram em Coríntios. Fala, não, irmão David. Para pregar as pessoas de Lubumbashi, que eu prego as pessoas do Uísque. Será que eu conheço eles? Eu conheço os espíritos que estão aqui. Só que se aparecer alguém entre vós que é irrepreensível, não é que roubou da igreja, aquele não. Aqueles que as filhas foram engravidadas também não. E seus filhos casaram no mundo, ele não. Não pode ser nem pastor, mas pode ser pregador. Pode pregar, mas não a função de ancião. Marido de uma só mulher, et a des enfants fidèles, tendo filhos fiéis, qui ne soient ni accusés, que não sejam nem acusados de débauche, de prostituição et de rebelles. e de rebelião. Viu? Temos problema. Temos grande carga. Quando está em seu pai, não está a ver nada, vamos procurar problema nos filhos. A igreja é sempre assim. Então, irmão David, irmão Josué, vivam a palavra. Tens uma coisa, diga-me. Nisso eu não estou a conseguir. Vamos jejuar juntos. Eu não vou te acusar porque você é meu irmão menor. Também tem alguns segredos.
Alléluia. Amém. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Preciso que o bispo seja irrepreensível, Comme économe de Dieu. como sendo homem de Deus, Qui ne soit ni arrogant. que não seja nem arrogante. Ça. Non. Papa, olha, assim, ninguém. Esse aqui é tipo de ancião. Então. Ancião sente. Olha, as armas não quê? Esse aqui é uma criança. Não é ancião. Hoje eu sou ancião na mensagem. Eu sou ancião na mensagem. Não estou dizendo agora. Você que discute com pessoas Que ne soit ni arrogant, que não seja nem arrogante ni colère. e nem ira, alguém tem ira. Colère. Ira. Nadie n'a pensé à ça. Até dízimo ele não dá mais. Au frère, n'a pensé à ça. Não dá mais oferta. Va le cima. Só senta já atrás. Va la retard. Só chega atrasado. Todo nervoso. Ele dorme com aquela ira, acorda com aquela ira. A como Jeová giré. Tornou-se Jeová Jireh. Eu não Jeová. Ah, você que é o Jeová? Passons. Passamos. 1 Corinthians 5. 1 Coríntios 5. Rapidement. 1 Coríntios 5. 10 minutes, tu dis Corinthe, Corinthe. Sempre de Coríntios. Pour tous à Corinthe. Porque estamos em Corinto. Allons-y, frère. Vamos ao de Coríntios 5. Verset 1 à 5. De Coríntios 5, 1 até 5. Voilà. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios já se ouviu. Isto é, há alguém que se atreva a possuir até a mulher do seu próprio pai. Tá na frère. Tá na dama. Podem ler em casa o resto. Que tu mais aí na Corinthe. Sabe que estavam em Coríntios, Você, irmãs, bagulho namorado. estavam a namorar com os irmãos. Na você. E irmãs, Asuki wana e te. não pararam somente aí. Do papa. Quer ser o pai? Agora vai se vale para isso. Tem, por exemplo, duas mulheres. E vai para papa agora vai se vale. Vocês que têm paz com duas mulheres, OK ba. cuidado. Leki wana. Aquela Olha, mulher olha também na que mususi. nasceu noutra mãe Asa leki na não. é tua irmã menor. Asa mosi na yote. Não é a tua mulher. Kosagana. Começar a brincar aí, começar a se tocar. Leki na na. É minha irmã menor. Loko la te kina libele. E a mãe fica de uma vez nos seis. Alô boboti. E a mãe também nasce. Attention pour la discipline. Deve haver disciplina. Mwana mobali. O homem Asakana na mwana mwasi te. não brinca com a mulher. Mwana mwasi. A mulher asakana mwana mobali não te. brinca com o homem. Batambo na kabende na moko Também te. não andam juntos. Baume na kabende kama E moko também te. permanecem no mesmo sítio sozinhos. Porque são Lokola kuku. como rato e gato. Aoliayo. Vão te comer. Aoliayo. Vão te comer. L'impudicité est telle que cela ne se rencontre même pas chez les païens. C'est du point que l'un de vous a la femme de son père. Awa. Aqui, Mutu oyo kutu ye. esse homem até, Azuma na mwasi ni balota tala ye. comendo a segunda mulher do seu pai Akono siye kwa sina. e fez dela sua mulher. Bachete bana bakila. E colocaram fora do Nasi sangue. verse wana. E nesse versículo, Yakotsali bana bakila. colocaram fora em sangue, é onde surgiu. Place ya frère Branham. No lugar do irmão Branham, Kwa tchali bana bakila. para colocar alguém fora do sangue, Na le péché impardonnable. na brochura, o pecado imperdoável. Ça c'est mal tokosukela. Acho que é lá onde terminaremos. Olimsana dukango. Bom, estou se perdendo enquanto procuro. Péché impardonnable. Pecado imperdoável. Date nango ezali le 24 du mois É de dia 24 de outubro 54. de 54. Le 24 du mois 24 de outubro. Voilà, je suis là. Já estou lá. Péché impardonnable. Pecado Paragraphe 229. parágrafo 229. C'est la correction. É a correção. Tous a la correction. Estamos sempre na correção. Paragraphe 229. Parágrafo 229. Aussi la boîte. Vamos terminar aí. Dans 7 minutes. Daqui a 7 minutos. Nous respectons l'heure. Estamos a respeitar a hora.
Pourquoi ne pas rester humble? Por que não ficar humilde? Pour se soumettre au Saint-Esprit Para submeter ao Espírito Santo et e dire dizer que je vais me unir avec vous tous, que vou me unir com todos vocês, avec toute l'église du Dieu vivant. com toda a igreja do Deus vivo. Agora me pergunta, por que vocês que vão fora, vocês gostam de divisão? Vocês criticam a igreja? Por que não digam, com toda a humildade, irmão, vamos só nos unir, vamos comer a Santa Ceia e vamos em frente. Deixamos as coisas passadas passarem. Mensageiro a te perguntar. 230. Non, 230. 230. 30. 230. L'autre soir, lorsque je suis revenu, Outra tarde, le pasteur m'a demandé, o pastor me perguntou, et Dieu, vous allez le voir. será que você foi ter com ele? Avez-vous pris quelqu'un? Será que você tomou alguém? Je me rappelle lorsque frère Shelby Me lembro quando o irmão Shelby me parlait, me falava plusieurs sont allés vers ces gens, e muitos foram até essayant de les ramener. tentando levá-lo de volta. Moi-même, Branham, je suis allé vers ces gens. Eu fui até essas pessoas. J'ai dit, Eu disse, ah, mais ils m'ont ridiculisé. oh, eles me Ils ridiculizaram. racontaient n'importe Me quoi. contaram qualquer Ils coisa. m'ont traité de tous les noms. Me trataram de todos os nomes. Oh là là. Olha lá. Ils ont dit, Disseram vous êtes allés juste dans le monde. que você foi apenas no mundo. Vous avez rétrogradé. E você voltou ao mundo. Vous êtes comme ceci. Você como aquilo. Vous n'avez gagné aucune âme de sauver. Você não ganhou nenhuma alma para salvar. Ils ont dit ceci et cela. Aí disseram isso e aquilo. J'ai dit, Eu disse, il y a tort. você tem culpa. Vous êtes ceci. Você é isso. Vous êtes cela. Você é aquilo. Ils ont dit, Disseram, vous devez nous obéir. você deve nos obedecer. C'est à nous de dire É a nós que temos que ce dizer que tu dois faire. o que você deve fazer. Mon frère, Os irmãos eram contra o irmão Branham. Você foi pregar, você demorou, você não veio, está fazendo aventuras. William Marion Branham era contra os irmãos na igreja. Foi fazer aventuras. Então você está contra o pastor, está contra os diabos, contra a igreja. Irmão, esse espírito na igreja é um teimoso espírito. Puis je suis venu à l'église. E depois fui à igreja, eu disse, Désormais, desde agora, ces gens essas ne pessoas sont plus nos frères. não são mais nossos irmãos. Amém. Ces gens Essas ne pessoas sont pas nos frères, não são nossos irmãos ni nos sœurs, nem nossas irmãs. parce qu'ils se sont séparés de nous. Porque separaram de nós. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Eles não têm Espírito Santo. Ils sont sortis de nous. Eles saíram de nós. Vous voyez, Estão a ver? c'est juste. É justo. Vous voyez, Estás a ver? c'est ce qui est arrivé. Isso é que aconteceu. Vous ne pouvez pas contourner Você não pode contornar la parole de Dieu. a palavra de Deus. Lorsque Dieu dit de faire une certaine chose, Quando Deus diz fazer uma certa coisa, faites cela. faça aquilo. Branham, Branham à quoi qu'elle a fait, l'Ibanais Makila. colocou os irmãos fora do sangue. William, Marion, Branham, l'homme de beaucoup d'amour, o homem de muito amor, qui est allé au ciel, que foi ao céu il a dit, e disse, c'est l'amour entrera. somente o amor entrará. Merci. Obrigado. Mais sur la terre, Mas na terra, il a mis hors du sang. ele colocou fora do sangue. Ne perdez pas le temps avec vos frères. Não perca tempo com falsos irmãos. Livrez-les. Entrega-lhe. Livrez-les le Satan. Entrega-lhe ao Satanás. Para lhe esquecermos mesmo. Para saber que são irmãos. Quando ele Santa Ceia não vier. Filhos de Deus começam a pecar. Começaram a falar por aí. O irmão não veio por quê? A irmã não veio por quê? Estão a escandalizar os pequeninos. Então, vamos vos entregar a Satanás. Quando te entregarem, você não virá mais. Talvez somos poucos, mas te expulsamos mesmo. Branham me disse, não contorne a palavra. A palavra é essa. Ela faz sempre contorno. Se fosse uma jovem irmã, quando ela fez isso, passe em frente. Confesse. Irmão, passe em frente. Agora, quando for o pregador, ancião, diácono, não, é devagar, irmão. É devagar, irmão. As pessoas estão a morrer.
Un nouveau converti. novo convertido Acaba uma igreja. não pode matar a igreja. Matou uma igreja. Os que matam a igreja Ce sont les anciens. são os anciãos. Les anciens. Os anciãos Bangonde. são eles Acaba uma igreja. que matam a igreja. Attends, dernier paragraphe. Então, do último L'évangélisation parágrafo, au temps de la fin. o evangelismo no último tempo 3, 7 mois 60. foi pregado em dia 3 3, de 7 mois março. 60. 3, 3, 7 mois 60. dia 3 de julho de 62. Paragraphe 121. Parágrafo 121. E amigo. Ouve? Galo baliga português. E amigo. Amigo, pepo na bamina ngai. Sempre são os líderes. Kaka, eza kaka nde ba líder. Em cada tempo. Na tango nyonso, Através da mudança de dispensação. na nzela ya changement ya dispensation, São os líderes eza nde ba líder. que têm atrapalhado todo o povo. Bango nde babebisaka libota mobimba. Não tem sido tanto culpa das pessoas que Essa daqui- sentam no banco. ezalaka mingi na bato bavandi na babanke to na bakiti. Se o evangelho Soki sango malamu estivesse firme ezalaki ya kotelema no ngwi púlpito na itumbelo, aonde ele pertence. bisika ye esengeli azala. Parágrafo 131. Parágrafo 132. Os confundidos Bato oyo bazala confondi, são eles eza nde bango que causam bango nde bakozaka as divisões, bango nde bakozaka os badivision problemas baproblème entre o povo. na kati ya Se libota. não fosse assim, Soki ezalaki bongo hoje nós lelo biso podemos vir aqui ekoya a awa esta cidade awa na engomba oyo e cada congregação mpe chaque église estariam junto aqui. esengaki bazala bango nyonso elongo awa. O que eu quero dizer é isto: eloko nali naloba eza nde bongo nós estamos todos espalhados biso nyonso toza ya kopanzana por causa dos líderes mpona balider falsos. baforce Foram eles bango nde os líderes bango nde no balider dia de Moisés, na mokolo ya moïse, no dia de Noé mokolo ya noe e no dia de hoje. mpe na mikolo ya lelo. Eles dizem: Bango balobaka deixa as mulheres botika bana basi, em paz. botika bango kimia. Nzambe Deus, apambola biso. que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Ba líder Líderes ne bapazaka ba église. é que destrói as igrejas. Ba frère te. Não são os irmãos, Alors ba líder são os líderes. bopaza sua église ote. Então não espalhe mais a igreja, Pardon. por favor. Branham saboni bino. Branham já vos viu. Ba líder. Líderes, Donc ba prédicateur. esses pregadores, Ancien. anciãos, Ba dia. diáconos, Bato bazalaka. aqueles que são. Nungo bokei. Vocês vão Bango bakoti réunion. e eles ficam na reunião. Bango ne ba na église. Esses é que estragam a igreja. Boto zana réunion. Ou temos reunião, ou temos reunião. Réunion wana. Aquela reunião, Nzambe akosala. ou então Deus agira, O Satan ou akosala. Satanás agira. Ba réunion E pélégateur. também que não tenham tantas e tantas reuniões. Reunião de manhã, reunião à tarde, reunião à noite. Bobongisaka nini? Ficam arranjando A prédication. Será que a pregação Ça le côté. não faz nenhum efeito? Pratiquons la parole. Praticamos a palavra. Après réunion. Après a reunião, é na reunião de oração. E você na presença do Senhor. Invitez-nous. Convidem-nos que venhamos orar. Réunion. Reunião. D'abord, Bima. E quando saírem, Vous pouvez savoir si la Bible. vão falar aí vossas mulheres Ma camarade. e vossos amigos também. Les leaders. Os líderes. Vous pouvez le dire. Você deve se arrepender. Que Dieu vous bénisse encore. Que Deus vos abençoe mais.